Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Pois é, a gente falou há pouco, né? Um intenso debate aqui envolvendo o representante do Batalhão de Trânsito e também do Detran sobre o Maio Amarelo, quais são as estratégias para a gente ter menos sinistros, né? Os últimos meses aqui continuam muito preocupantes em relação às mortes no trânsito. Trouxemos também um perfil de quem é esse motorista que morre em vias urbanas, né? E também em estradas, né, e vias de interior. Inclusive, um dos destaques aqui dos meus convidados é de que tem municípios que estão, olha, chamando a atenção, o que eles chamaram aí no top 5, né, do maior número de ocorrências, municípios do interior que até então não figuravam nem nos 10 mais, né, Cachoeiro, Aracruz, Linhares e tudo mais. Quem é essa pessoa, gente, que está morrendo no trânsito hoje? Segundo o Observatório da Secretaria de Segurança Pública, ele tem entre 25 e 60 anos, ele é homem, tá? E essas ocorrências, quando se soma sexta, sábado e domingo, elas são superiores a todos os demais dias da semana. Agora a gente vai trazer um pouco dessa radiografia para as estradas federais que cortam o Espírito Santo. Quem está conosco agora no Direção Segura é a inspetora Ludmila, que todas as terças está conosco. Não é, Ludmila? Bom dia para você. Isso mesmo, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes, tudo bem? Tudo bem. A gente também tem Maio Amarelo nas estradas federais, não é isso? Isso mesmo. A campanha Maio Amarelo, ela foi criada pela ONU, né, e tem por objetivo reduzir a violência no trânsito. Então, anualmente nós fazemos essa conscientização, nós intensificamos ainda mais, né, o nosso papel com o intuito de reduzir os sinistros e com isso também reduzir os índices de violência no trânsito. Isso aí. Quem é esse motorista da Estrada Federal? Sim, nós temos hoje uma característica também bem parecida com a característica dos centros urbanos, é que são homens que cometem maior número de infrações, que se envolvem no maior número de sinistros e por isso são vítimas, tanto vítimas graves quanto vítimas, né, fatais, e homens na idade de jovem a adultos, né? Nós temos ali entre 20 e poucos anos, né, acima de entre 20 e 30 anos, uma faixa etária considerável de acidentes, e também meia idade de 30 a 50 também uma faixa etária bem considerável de acidentes envolvendo essas pessoas. Mas em grande maioria são homens, infelizmente. Há uma recorrência aqui, né, pelo menos nas vias urbanas, Ludmila, para as infrações envolvendo motociclistas. Como é que vocês percebem isso no trecho federal? Sim, nós também temos uma incidência maior de acidentes envolvendo os motociclistas, porque né, os motociclistas, principalmente nas rodovias federais, né, nas rodovias, de uma forma em geral, que tem velocidade maior do que nos centros urbanos, qualquer forma de queda já é considerado, né, um acidente, um sinistro de trânsito. Então, por isso, nós temos um número considerável. Por isso, Fernando, nós estamos desde o mês passado, não só no maio, mas desde abril, nós estamos com a Operação Duas Rodas, com o intuito de reduzir e conscientizar os motociclistas da importância deles também ajudarem, né, no que diz respeito à redução dos acidentes, principalmente com a redução dos riscos, não se envolver, por exemplo, que é muito comum, né, fazer aquele corredor que é super perigoso, fazer também avanço de sinal. Infelizmente os motoboys, né, enquanto querem entregar quanto mais rápido suas encomendas, eles costumam fazer o avanço de sinal e isso acarreta muitos acidentes. Isso foi uma das grandes críticas aqui, olha, dos ouvintes. Sobre a atuação desses motociclistas que foram semáforo, né? Tem como é que é o nome do... Da grau. Da grau. Que é empinar a moto. O grau é considerado, sim, um crime de trânsito proibido e é muito comum, infelizmente, quando eles estão realizando essas manobras, eles se acidentarem. Isso aí. E assim, depois de tanta discussão aqui, Ludmila, sabe, eu acho que falta, eu acho que falta, assim, é um movimento que tem que partir de cada um de nós, né?
Justamente, a gente conversa, o intuito da educação do trânsito é aproximar a sociedade das instituições. No caso, a PRF ela tem se aproximado cada vez mais da sociedade como um todo, no dia a dia, para mostrar a importância, para não ficar só no papel, para mostrar como é importante você ter consciência que a sua atitude é, sim, fundamental para um trânsito mais seguro. Então, se a rodovia lá diz que é 80 km por hora, tem um motivo para essa determinação. Se em determinados trechos tem a proibição da ultrapassagem, tem um motivo. É muito comum a gente ouvir, Fernanda, as pessoas falando, nossa, mas tem uma reta enorme e ali está proibido ultrapassagem. Mas tem um motivo. Normalmente, numa reta, por que é proibido a ultrapassagem? Você pode não observar, mas pode ter entrada e saída de veículos, pode ser próximo a determinadas residências que tem essa circulação de veículos e o que poderia gerar, né, um acidente naquela localidade, naquele trecho. Então é importante você confiar na sinalização e fazer o seu papel enquanto motorista, porque com certeza, se cada um de nós fizermos o nosso papel, isso vai melhorar consideravelmente os nossos índices. Inclusive o Brasil tem por meta, Fernanda, até 2030, né, ele se comprometeu junto à ONU a reduzir em 50% o número de mortes no trânsito, porque hoje ainda é muito grave o número de pessoas que morrem no trânsito. Em vários países do mundo, morre mais no trânsito do que em guerras. Então, para você ver como que é grave a forma como as pessoas estão lidando no dia a dia no trânsito. E como é que a gente atinge isso? Como a gente atinge isso? Justamente através da educação para o trânsito. Desde a base, né, desde a criança, que nós temos feito semanalmente, diariamente, atividades, tanto nas escolas, quanto com a carreira de cinema rodoviário, para conscientizar. E com essa célula, né, nas crianças, que elas também possam influenciar os adultos. Porque as nossas ações dos adultos, elas têm um impacto. Mas quando você ouve do seu próprio filho que você... papai, você precisa usar o cinto de segurança. Papai, você está acima do limite de velocidade. Isso faz um impacto naquela pessoa, naquele pai, porque querendo ou não, a gente quer o melhor para nossa família. O exemplo, então, né? Com isso, justamente, seja o exemplo, é isso que a gente pede. Seja o exemplo, porque por mais que seu filho esteja no banco de trás, com o cinto e tudo mais, mas ele observa o que você faz. Se você está com excesso de velocidade, que hoje é muito fácil, no GPS, você está acima do excesso de velocidade, que vai estar vermelho lá, mostrando, né, nos aplicativos de mapas. E além disso, é muito comum usar o aparelho celular. E apenas 1 segundo, Fernanda, é já, infelizmente, crucial para criarmos, né, uma situação de acidente. Ontem, por exemplo, nós tivemos um acidente grave na 262, e ali, no trecho onde aconteceu o acidente, que veio a ter um óbito, foi um local de ultrapassagem proibida. Então, aquilo ali, como a gente fala, né, não é um acidente, é um sinistro. Aquilo ali poderia muito bem ser evitado, mas uma pessoa desrespeitou a legislação e fez a ultrapassagem no local proibido. Foi uma colisão frontal. Meu Deus. O acidente Pedra Azul? Isso, em Pedra Azul. Tá vendo? Então, essas pessoas que hoje morrem nas rodovias, elas estão sendo vítimas de colisão frontal por ultrapassagem indevida. Isso. O grande índice dentre os sinistros são excesso de velocidade, desrespeito à sinalização, né? No caso aí, a pessoa fez uma ultrapassagem de local proibido. E também nós temos a embriaguez ao volante. A Cláudia aqui está participando e ela está me dizendo o seguinte: as leis de trânsito deveriam ser tão pesadas para os motociclistas quanto é para o motorista. A infração tem a mesma proporção? Acho que é até bom de explicar isso, pegando o gancho da Cláudia aqui. A multa para o motociclista, ela é idêntica de um motorista? Sim, é idêntica. O que vai acabar distinguindo é que muitas vezes os motociclistas, eles fazem infrações como avanço de sinal, que é apenas, né, não é apenas, é gravíssima. Só que ela não tem majorante, ela não tem multiplicador, tá certo?
Então ela vai ser por volta de 290 e poucos reais. Mas quando eu falo de embriaguez ao volante, eu tenho uma multa gravíssima, mas eu tenho um multiplicador, por isso que eu posso ter, em determinados casos, 2.500 até 6.000 no caso de reincidência. Então tudo depende desses fatores de multiplicação. A pergunta do Ricardo também é sobre a atuação do motociclista, né? Avanço de sinal, corredor. A multa não seria uma forma de inibir isso? A forma de inibir é como a gente tem feito, né, a conscientização, porque como o nosso colega esteve anteriormente, muitas vezes, Fernanda, somente no bolso, a gente percebe que aquilo não é capaz de fazer com que a pessoa se conscientize. Nos últimos anos, a multa de embriaguez ao volante, ela quase dobrou. E a gente teve, sim, uma redução, nós tivemos, mas a gente ainda flagra muitas pessoas que não se preocupam em dirigir depois de beber, entendeu? Então, mesmo sabendo que vai pagar caro, que vai ter a sua CNH taxada, não inibe, isso não inibe. Então, o que você precisa fazer, o que a gente pede, e a gente tem feito isso nos nossos programas de educação para o trânsito e cinema rodoviário, é essa conscientização. Mas só eu faço, o outro não vai fazer. Se você fizer, tenha certeza que você já está ali zelando por você, pela sua integridade e pela sua família. Isso é muito importante. Então é isso que a gente pede, que tenha consciência para a sua integridade e a da família. Porque quando nós pensamos em nós também estamos pensando no outro. E isso é importante. Entendido. Bom, temos mais participações. O Ricardo diz o seguinte, o Ricardo não, agora é o Bruno, tá? A infração de trânsito, ela deveria, a mais grave, né? Eu imagino que é a mais grave, ela deveria ter a restrição de dirigir por toda a vida. Então, no nosso sistema brasileiro, nós não temos, vamos dizer, crimes que sejam de caráter perpétuo. Então, da mesma forma, a gente não tem infrações administrativas que tenham esse caráter perpétuo, né, por toda a vida. Então, dificilmente essa mudança legislativa seria aprovada. Mas eu concordo com ele que existem crimes e infrações administrativas que são tão graves que a pessoa deveria sim ser impedida de ter acesso ao veículo, né? Por exemplo, se ela já tem, vamos imaginar, né, uma doença que a impede, ela já tem essa dificuldade de fazer uma renovação da carteira, né? Então, se você atrelar essa reincidência, reiterar essas infrações graves, poderíamos ter esse impedimento. Mas, como eu falei, no nosso ordenamento jurídico é muito difícil que isso passe. É isso, vamos refletir, né, Ludmila? Sim, importante. Importante dizer que a PRF tem intensificado as questões relacionadas à educação para o trânsito. Nós estamos com cinema rodoviário em todas as cidades, principais cidades, né, do estado, Viana, Linhares, Guarapari e Serra. Então, durante todo o mês de maio, as pessoas vão nos ver realizando essas atividades. Então, elas vão ser reforçadas. E no dia 8, nós vamos ter a abertura oficial, né, apesar de já estarmos no Maio Amarelo, lá em Pedra Azul, no KM 90, em que nós vamos fazer ali também conscientizações com o cinema rodoviário. Muito bom, conscientização. Até a próxima terça, hein? Tá, joia, até mais.